Polícia Federal aceitou a delação premiada de Mauro Cid. Essa informação está sendo divulgada pela jornalista da Globo News, Andréia Sadi. O Ministério Público Federal ainda precisa ser ouvido e o STF vai decidir se aceita ou não este acordo. Lembrando que nesses últimos dias, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro prestou mais de 20 horas de depoimento nesses casos das joias sauditas e outros casos que tem como investigado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, o que esperar a partir de agora? A partir dessa informação de que a Polícia Federal realmente está fechando esse acordo com o Mauro Cid, que há um acordo de delação premiada a partir desse tanto de informações que já foram colhidas, né? O que a gente pode esperar? Hipótese. O que seria o melhor... Peraí, começa de novo, que falhou agora o seu microfone, mas foi por nossa culpa. Comece de novo, por favor. Bom, o melhor dos mundos seria o Mauro Cid ter uma delação em relação aos atos golpistas, aos atos antidemocráticos. O pior dos mundos, uma delação sobre a manipulação das carteiras de vacinação. Porque a gente não pode esquecer que o Mauro Cid está sendo investigado em quatro investigações, que vão da questão da venda de joias, né? 2 sobre joias, tem essa da vacinação, enfim. Então depende muito, né? A gente viu, na semana passada, a gente estava conversando sobre os depoimentos, enfim, e no final parece que ele não trouxe nada de novo, nada de bombástico, ainda que esteja sendo tratado com sigilo, etc., né? Então, por enquanto, a gente pode interpretar, né? A gente pode imaginar o seguinte, bom, o depoimento do Mauro Cid na semana passada, ele foi insuficiente, mas também a gente dizia, né, era um depoimento para entender qual era o papel de cada figura na quadrilha Bolsonaro, né? Eles sentiram que não tem força suficiente, não terão respaldo das Forças Armadas para lhe salvar, etc., vai apostar numa negociação ou tudo ou nada. Do que isso se refere, a gente não sabe. Agora, deve ser suficientemente interessante para ter tido essa já pré-aprovação da Polícia Federal, né? Vai depender agora, claro, como você falou, da aceitação do STF da validade dessa delação. Eu acho que nós estamos chegando numa situação muito interessante do bolsonarismo e que tem a ver também com as CPIs, também com o fato do PP vir para o governo, que é o etc. Que é o seguinte, o bolsonarismo mais pragmático, PP, republicanos, etc., está indo para o governo. O Arthur Lira fez essa passagem de trânsito. Eles se escaparam, eles não estão na CPI do MST, eles não estão na CPI do 8 de janeiro, eles estavam no governo Bolsonaro, mas eles estão discretamente reconvertidos. Ficaram os bolsonaristas raízes que acreditaram no 8 de janeiro, em alguma ressurreição do Bolsonaro, né? A Zambelli, essa turma. E essa turma está na CPI do 8 de janeiro, né? O que a gente vai ter agora? Eles foram derrotados nas 2 CPIs, né? Não deu palco, eles se desmoralizaram, etc. E as eleições municipais estão aí, e a pior coisa numa eleição municipal é você ser oposição ao governo federal, né? Porque a principal fonte de arrecadação do município é o governo federal. Ninguém vai votar num inimigo de quem tem a chave do dinheiro. Então a gente vai ter aí bolsonaristas não tão raízes que vão começar a sair a francesa ou que vão tentar se recolocar nesse cenário. Qual é o problema? Do Mauro Cid, da Carla Zambelli, do Tarcísio. O que você faz com o bolsonarista raiz? Né? Que lugar que ele fica? Então, a defesa do Mauro Cid já entendeu. O Mauro Cid não vai ter o apoio das Forças Armadas, não vai ter massa não vai ter um acampamento Mauro Cid livre, não vai ter respaldo da mídia, etc. E não vai ter o apoio da família Bolsonaro. Então ele vai pro tudo ou nada. É isso que a gente tem que agora ver de qual dos casos que se tratam, qual é de fato a relevância da delação, né? Eu tenho sido elogioso à Polícia Federal nos últimos anos porque daquele mediatismo do lavajatismo, parece que a Polícia Federal foi uma instituição que aprendeu, e mesmo a posição do Toffoli essa semana, que anula provas, que diz que as delações foram extraídas de maneira... também devem ter servido como alerta para a Polícia Federal não aceitar uma delação, como a gente teve muito na Lava Jato, das pessoas mentirem
para limpar a sua barra, fica a fala valendo e tal. Então, eu acho que sim, a gente pode ter questões relevantes sobre o Mauro Cid, mas eu desconfio que ele vai ficar no âmbito dos pequenos golpes da família Bolsonaro, que não entra no golpe, por exemplo, nos atos antidemocráticos, porque aí necessariamente envolve generais de 4 estrelas, começando pelo pai dele e indo até aqueles que não serão escutados pela CPI do 8 de janeiro.